Pessoal, boa noite a todos. Espero que vocês tenham tido um excelente fim de ano, né? A gente está entrando aí na nossa primeira semana do ano com força total, esperando aí pela vacina, esperando que esse ano seja bem melhor do que o que passou. Eu tenho certeza que vai ser, né? A gente já caminhou bastante. Então, acredito que seja um ano que a gente possa estar aí renovando a nossa motivação, né? Apesar do ano de 2020 ter sido um ano difícil, foi um ano onde a gente conseguiu, ou a grande maioria das pessoas conseguiu superar aí os obstáculos. É claro que alguns tiveram algumas perdas, mas para mim, propriamente dito, foi um ano bastante positivo, ao contrário do que eu imaginava que fosse ser quando tudo aquilo começou. Graças a Deus a gente chegou bem até aqui e é uma boa oportunidade agora, início de ano, né, para a gente renovar o nosso estímulo, né, a nossa vontade de fazer a nossa profissão cada vez melhor. E eu espero que hoje a gente consiga aqui mostrar alguma coisa talvez um pouco diferente para vocês, alguma coisa que faça com que você se diferencie para o seu paciente. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre odontologia emocional. Tá? É um termo criado aí pelo Christian alguns anos atrás, pelo Christian Kontman, que desenvolveu o protocolo DSD, né, que hoje eu tenho o prazer de fazer parte dessa equipe do Christian. E o que a odontologia emocional pode trazer de positivo para vocês? Deixa eu já compartilhar minha tela aqui. Eu preparei assim alguns pequenos slides para vocês, são rápidos, tá? São poucos slides e logo em sequência eu vou entrar com o meu iPad, abrir o DSD App e vou fazer um caso ao vivo para vocês aqui, ok? Deixa eu compartilhar minha tela. E a gente já está aqui, então, na minha pequena apresentação, né? Falando um pouquinho sobre odontologia emocional, como eu falei para vocês, né? Eu vou explicar para vocês o que exatamente esse termo significa, né? A ideia, pessoal, é fazer com que realmente os pacientes fiquem encantados pelo seu tratamento, encantados não só pelo seu tratamento em si, né? Porque assim, é muito fácil o paciente ficar seu fã depois que você fez o tratamento dele, né? Que com certeza o que a gente faz pelo nosso paciente muda a vida do nosso paciente muitas vezes. A gente precisa deixar bem claro e que isso fique claro para todos nós dentistas que o que a gente faz realmente transforma a vida dos pacientes. Né? Mas o paciente ser teu fã depois do que você já fez por ele é muito bonito, te traz muitas indicações, mas muitas das vezes, se você fizesse com que isso acontecesse antes de começar o tratamento, ele poderia, talvez, ter mais certeza em fechar o tratamento com você, né? Ele talvez tivesse mais vontade de fazer aquilo que você está propondo para ele. Então, a ideia da odontologia emocional, né, que a gente fala basicamente sobre estratégias de primeira e segunda consultas, né? A ideia é fazer com que o paciente te valorize antes de fechar o tratamento. É que o paciente consiga, de alguma forma, visualizar de maneira mais fácil aquilo que você está propondo para ele. Né? Porque, pessoal, o que a gente vende, na verdade, não é um produto que está pronto já. A gente vende uma promessa, né, de tratamento. Quando o paciente paga o teu tratamento, o teu plano de tratamento na primeira consulta, na verdade, ele não sabe, é uma viagem que não tem destino certo para o paciente. Você sabe o que você pode fazer por ele, mas o paciente não tem noção de onde vai chegar. Não é mostrando um modelo de gesso encerado para o teu paciente que o paciente vai conseguir visualizar. Isso a gente fazia há 10 anos atrás. Né?
mostrar, fazer o nosso famoso enceramento diagnóstico e mostrar para o paciente o modelo de gesso num articulador e falar, ó, isso é o que eu quero para você no final do tratamento, né? Hoje a tecnologia, ela nos permite mostrar isso de uma maneira muito mais visual, muito mais prática e muito mais fácil para o teu paciente entender aonde você quer chegar. E o ideal é que ele entenda aonde você quer chegar antes de fechar o tratamento. É como se você fosse, por exemplo, comprar um carro, né? Vamos supor que o vendedor chegue para você e fala assim, olha, o carro melhor para você é esse aqui, mas o carro não está lá. O carro não está lá. Você não vê o carro. Ah, mas cadê o carro? Ah, o carro está sendo fabricado ainda e o modelo é um modelo mais ou menos assim, ele te mostra um desenho mais ou menos do modelo, mas o carro é isso aí. Se você quiser, é isso que eu acho que é melhor para você. E aí você vai e compra aquele carro sem nem ver o carro. É isso que acontece? Não, não é isso que acontece definitivamente quando você vai comprar o carro, né? Quando você vai comprar o carro está na concessionária. Lindo, maravilhoso, com uma luz em cima dele, o produto está pronto. E aí o que o vendedor faz? Ele te oferece para você entrar dentro do carro, te oferece um test drive naquele carro, e aí sim, você se encanta por aquela experiência do test drive com o carro e resolve comprar o carro. Tá? Então, o que a gente está tentando fazer com a odontologia emocional é fazer com que o paciente, através de recursos visuais, né, e através até do próprio mocap, que é uma estratégia de segunda consulta, não é isso que eu vou falar hoje aqui, é fazer com que o paciente te valorize, né, ou tenha mais segurança e te diferencie diante do mercado. O que você vai mostrar para ele, com certeza, é diferente daquilo que ele está acostumado a ver. Né? Então, traduzindo isso em palavras, né? O objetivo da odontologia emocional é criar estratégias de comunicação inteligentes, né? Para fazer com que as pessoas ou que os pacientes valorizem aquilo que a gente faz. É uma experiência única para o teu paciente e transformar os teus pacientes em fãs seus. Não depois do tratamento. Isso também, né? Mas fazer com que isso ocorra antes do paciente fechar o tratamento. Fazer crescer o boca a boca, atraindo e fascinando os pacientes certos do seu público-alvo. Isso é o que a gente vai... É o nosso objetivo com a odontologia emocional. Ok? Qual o problema que a gente enfrenta hoje? Muitos pacientes não dão valor à odontologia e dizem que é muito cara e dolorosa. Não é isso que vocês estão acostumados a ouvir dos seus pacientes aí? A percepção negativa e a experiência psicológica de baixa qualidade tornam a odontologia uma prioridade baixa. Clientes modernos esperam grandes experiências. É isso que o cliente espera. O que eu falo quando é prioridade baixa, gente? O mesmo paciente que falou para você que o seu tratamento está caro e resolve postergar o tratamento, ele, na verdade, não é... Na maioria das vezes, ele não está achando o tratamento caro. É que você não está conseguindo transformar aquele tratamento que você está propondo em uma prioridade ou em uma primeira prioridade para esse paciente. Ele é o mesmo cara que troca de carro todo ano. Ele, às vezes, é o mesmo cara que está viajando toda hora. É a mesma paciente que está comprando uma bolsa caríssima em várias prestações, né? E ela é a mesma paciente que não quer, às vezes, fazer um tratamento ortodôntico, não quer fazer uma reabilitação oral com você, um tratamento que talvez desse para ela muito mais saúde, mas, além de saúde, que desse para ela muito mais confiança ao falar, ao sorrir. Ok? Mas por que ela não consegue entender que aquilo deveria ser uma prioridade número 1? Porque a gente vende um carro sem mostrar o que é o carro. É isso que a gente faz normalmente. E a gente tem que tentar, de alguma forma, reverter isso. Né? A causa disso, gente, nós dentistas, não somos treinados em comunicação e
hospitalidade, né, com o paciente para gerar valor. Historicamente, a odontologia sempre foi percebida como algo doloroso e menos importante para a saúde geral e bem-estar. Pessoal, a gente a vida inteira faz cursos nas áreas técnicas da odontologia, né? Na faculdade, a gente aprende toda a questão técnica das especialidades. Quando a gente se forma, normalmente a gente se especializa e agrega mais valor técnico para a gente. Não é isso que acontece? Mas ninguém ensina a gente a se comunicar com o paciente. Ninguém ensina a gente a vender o nosso tratamento para ele, a mostrar para ele como ele vai ficar depois. E o que a odontologia emocional, através do DSD, propõe é justamente isso. Né? As nossas soluções, então, seria melhorar o storytelling, a forma de você se comunicar. E quando a gente fala de comunicação visual, a gente não está falando só de beleza, da arquitetura interna, mas sim como você mostrar com imagens para o teu paciente aquilo que você está planejando para ele. Né? Não só através de uma simulação do resultado final na primeira consulta, que é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, mas também nas imagens, na qualidade, na comunicação visual para a tua apresentação do plano de tratamento numa segunda consulta. Ok? Bom, especificamente, a gente vai falar hoje aqui rapidinho, é claro que é um assunto bastante amplo, né? Mas a gente vai falar rapidinho sobre as estratégias de primeira consulta. São algumas estratégias que a gente usa na primeira consulta para fazer com que o paciente vá se engajando naquilo que você está propondo para ele, mas, principalmente, a principal estratégia de primeira consulta, o ponto-chave, seria a gente usar o nosso aplicativo DSD, o DSD App, e fazer uma simulação do sorriso na frente do seu paciente, na primeira consulta, em 5 ou 10 minutos no máximo. Né? E eu vou mostrar para vocês aqui como é que se faz. Ok? Então, vocês estão vendo aqui na tela, na verdade, são algumas etapas do DSD App. É um aplicativo que funciona no iPad e no iPhone. Okay? A gente pode usar o DSD também em computadores, né, em PowerPoint. Em breve, esse aplicativo também vai funcionar no Mac. Vai tornar as coisas um pouco mais fáceis. Mas, basicamente, a gente passa por algumas etapas, né, de planejamento dentro do app, até chegar ao que realmente impacta o paciente, que é essa etapa final da simulação do sorriso. Né? É isso que vocês estão vendo no canto da tela aqui. A simulação digital do sorriso em 5 minutos, mostrando para o teu paciente o que você pretende com ele e já comunicando o que seria, talvez, ideal em termos de tratamento e de conduta clínica para esse paciente. Ok? E é muito legal o processo de você chegar até aqui, porque tem toda uma etapa de planejamento que fica muito fácil do paciente te acompanhar e entender aquilo que você está fazendo. Durante, né, esse planejamento, até você chegar na simulação, durante esse design do sorriso, até chegar na simulação, o paciente consegue perceber que realmente você é um profissional diferenciado, que você está falando alguns termos ali que realmente ele nunca tinha visto na vida. Né? Tem uma etapa, que é a parte onde você escolhe o formato de dente do paciente. É muito legal que o paciente participe dessa etapa também. A gente pode fazer simulações com formas diferentes, de maneira muito rápida. Eu vou mostrar um caso para vocês, eu vou fazer ao vivo aqui com vocês já já. Ok? Vejam, pessoal, essa simulação do sorriso, né, torna o processo todo muito mais fácil do paciente entender o que você está propondo e engajar no tratamento. Eu acho que o meu slide aqui, ele pulou.
eu ver aqui. Veja, então, esses templates brancos, né, que estão aparecendo na tela é o que seria o projeto ideal guiado pela face dessa paciente, né? Eu não estou mostrando a face dessa paciente inteira, porque, enfim, a gente ainda não tem autorização para isso, ok? Mas vejam, como é que dessa forma, aqui a gente já consegue mostrar para o paciente que o ideal para ela seria que ela fizesse uma pequena correção gengival nessas áreas. Como é que você vai falar isso para o seu paciente sem mostrar isso visualmente, né? A gente só consegue mostrar, falar, explicar isso para o paciente sem imagens quando o problema é muito grave, quando você percebe realmente que o paciente tem um sorriso gengival que incomoda o paciente. Mas em casos mais sutis como esse que vocês estão vendo, é difícil você comunicar isso para o paciente. E como é que você vai comunicar para o paciente também que talvez o ideal para ela fosse fazer uma pequena ortodontia, né, para poder juntar esses dentes e não somente com laminados de cerâmica ou laminados de resina. É uma forma também, isso não é o assunto de hoje, mas é uma forma da gente comunicar com a nossa equipe multidisciplinar, entende? Porque se essa paciente para no ortodontista, né, vai direto para um ortodontista que não está acostumado a esse tipo de planejamento com o DSD, provavelmente ele vai fazer uma movimentação correta ali, mas às vezes ele não está seguindo aquilo que você gostaria que ele fizesse. Né? Dessa forma, a gente faz um design ideal primeiro desse paciente, e esse design ideal vai guiar todas as especialidades, vai guiar a ortodontia, vai guiar a periodontia e depois vai guiar, provavelmente, o tratamento restaurador para esse caso. Ok? Então, vejam aqui o resultado de uma simulação digital para essa paciente. É claro que quando a paciente visualiza isso, normalmente a paciente fica bastante encantada, né? E aí pergunta para você o que ela precisa fazer para chegar nesse resultado. Vocês entendem a diferença? Que, na verdade, assim, a gente tenta o tempo todo explicar para o paciente o que a gente está pretendendo fazer. Normalmente é assim que funciona, né? Mas quando a gente faz um design antes e a gente mostra o resultado desse design, seja numa simulação digital, como vocês estão vendo aí, ou no que seria melhor ainda, uma simulação real através de um mockup em boca, mas aí não seria na primeira consulta, isso aí seriam estratégias para a segunda consulta, a parte do mockup. Mas quando você mostra isso para o paciente, ocorre ao inverso. Ao invés de você explicar, tentar falar para o paciente o que seria necessário, o paciente começa a perguntar para você o que a gente tem que fazer, doutor. Né? Isso é muito comum. Doutor, o que a gente precisa fazer para eu ficar assim? É assim que eu quero ficar. É claro, a comunicação visual ajuda muito ao paciente valorizar, você te diferenciar da tua concorrência, né? E entender de uma maneira muito mais clara aquilo que você está pretendendo para ele. E não é só isso, eu botei alguns slidezinhos a mais aqui, só para mostrar, né, nesses quadradinhos que vocês estão vendo na tela aqui ao lado, mostrando as etapas do tratamento, porque muito mais do que uma comunicação visual com o paciente, esse planejamento inicial vai guiar efetivamente todo o teu tratamento. Inclusive, nesse caso que vocês estão vendo na tela, que é um caso que gerou cerâmicas finais, né? O teu DSD ali que você mostrou para o paciente, ele está completamente linkado ao resultado final. Então, não fica uma coisa perdida no espaço e depois você tentando chegar naquilo que você mostrou. Com as ferramentas digitais, você consegue garantir para o teu paciente que o que está sendo planejado na primeira consulta, se você fizer um planejamento, um design do sorriso bastante criterioso, o que está sendo planejado ali
é o que efetivamente será entregue no final do tratamento. A gente consegue mostrar isso de várias maneiras, né? Aqui, por exemplo, né, é um protocolo que a gente chama de DSD Natural Restoration, onde a gente, então, aquele DSD, aquele planejamento 2D que a gente mostrou para o paciente, se transforma no enceramento digital, que é o que vocês estão vendo no canto esquerdo da tela. Isso é um enceramento digital usando a mesma morfologia de dente, que o paciente escolheu lá atrás, quando você fez a simulação. Tá? É claro que aí o paciente já aprovou o tratamento, você já fez o preparo, né? Já moldou, e é um caso restaurador, e aí agora está indo para a etapa final, que seriam as restaurações. Tá? Então, a tela do canto, a imagem do canto é o enceramento digital, a imagem do meio é a parte do CAD, né? É o design que vai gerar a restauração, okay? Feita num software CAD-CAM, que produz a restauração final, e a tela da direita é a cerâmica final. Então, reparem que algumas características do enceramento digital que estão na primeira foto estão também na cerâmica final. Quando eu falo que o resultado final é 100% atingido, se você faz um planejamento de maneira correta, pessoal, eu não estou falando só de posição, alinhamento e forma do dente. Isso, ok, é mais fácil de se atingir. Mas eu estou falando também de textura superficial. Estou falando também de morfologia, de textura e microtexturas da biblioteca que foi escolhida lá no início, que é o que a gente atinge ao final, com a restauração final. Ok? Bom, eu vou compartilhar agora aqui a tela do meu DSD App. E aí eu vou fazer, então, um caso ao vivo com vocês aqui, tá bom? Então, vamos supor agora, né, que o paciente chegou no seu consultório querendo fazer uma avaliação, né? E aí você conversa com o teu paciente, obviamente, você vai ter um papo com ele, vai ver o que o paciente está precisando, né? E aí você analisa, faz uma avaliação clínica também, né? E já observa algumas coisas ali com o paciente, e você percebe que é um paciente que talvez precisasse de uma ortodontia, é um paciente que talvez precisasse de um tratamento restaurador mais amplo, ou precisasse de uma gengivectomia, de uma harmonização gengival, né, no arco superior, no arco inferior, independente disso. E aí você chega para o teu paciente e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, para me ajudar a planejar o teu caso, eu queria... A gente usa um protocolo aqui, que é chamado DSD, Digital Smile Design, e eu consigo fazer um planejamento muito melhor se eu tirar uma foto sua. Eu preciso de uma fotografia frontal sua, uma fotografia do seu rosto, você sorrindo. Isso vai ser o suficiente para eu iniciar esse planejamento. Tá? Então, eu vou tirar uma foto sua rapidinho, com o meu celular ou com o meu iPad, e a gente vai planejar o teu caso juntos aqui. Ok? Ok, tá. Beleza. O paciente vai, você tira uma foto com o celular, né? E agora eu vou pegar aqui o meu DSD App, né? O iPad. O paciente tira uma foto com o seu celular. Você, claro, tem que saber tirar a fotografia na posição correta. Existem técnicas para isso, mas é muito simples. Não precisa de câmera profissional, né? Foto com iPhone mesmo, ou qualquer smartphone com uma boa câmera. Hoje em dia, a grande maioria tem. E aí a gente fala assim, olha, vamos lá, agora então eu vou trazer essa foto para dentro de um aplicativo, né, que vai me ajudar a desenhar o que seria o sorriso ideal para o seu rosto. E você vai me ajudar nesse processo. É assim que eu falo com os meus pacientes no dia a dia. Praticamente, gente, 100% dos meus pacientes eu uso o mesmo protocolo. Ok? É claro que tratamentos de emergência, né, paciente que está com dor, a gente não vai vir com essa conversa nesse momento. Pelo amor de Deus. Né?
Mas o paciente, de maneira geral, que está querendo fazer uma avaliação ou querendo fazer uma revisão com você, esse é o protocolo, essa é a abordagem, esse é o meu approach, ok? Então, vamos lá. Então, eu vim aqui, ó, na tela inicial do app, vou na opção Smile Simulation, que é um novo projeto, Smile Simulation, que é a simulação do sorriso. Vou colocar aqui, ó, clicar nesse maisinho e vou trazer a foto frontal do meu paciente. Eu só preciso dessa fotografia. A câmera, o celular, ele precisa estar numa posição correta, paciente com a face reta, não adianta você tirar a foto do paciente com o paciente de lado, né? Ou com esse celular muito embaixo ou muito em cima. Não existe uma técnica para isso. E o ideal seria que o paciente estivesse dando aí um sorriso máximo e com a boca ligeiramente entreaberta. Esse é o ideal. Tá bom? Então, eu importei para cá a foto do meu paciente. Tá bom? Vamos adiante. De cara, pessoal, o app, né, o aplicativo, ele faz uma leitura da face do paciente e corrige a inclinação dessa fotografia, a rotação dessa fotografia. Porque a gente tem que planejar com o plano horizontal correto desse paciente. Senão a gente vai planejar torto. Tá certo? E é claro que existe todo um conhecimento em torno disso, né? Do que a gente usa como referência para plano horizontal correto. No caso aqui, ó, a gente pode rotacionar para um lado e para o outro manualmente também, mas normalmente o aplicativo ele já acerta. Né? Então a gente usa como referência aqui de plano horizontal, a gente pode usar como referência a pupila desse paciente, né? O plano bipupilar. A gente pode usar o plano bipupilar, ou a gente pode usar ou a gente pode usar o plano das duas comissuras também, tá? As duas comissuras. Normalmente, quando há uma discrepância entre o plano bipupilar e o plano bicomissural, a gente prefere, desde que o paciente esteja dando um sorriso espontâneo e que ele não tenha nenhum problema de um lábio, né, de um lado subir mais do que o outro, a gente prefere usar como referência o plano das duas comissuras. Ok? Além disso, a gente vai fazer aqui, ó, a linha média facial. Deixa eu ver que horas são, porque a gente tem uma hora certa para acabar. São 8h30, tá tranquilo. Tá? Então, nessa etapa, eu regulei o plano horizontal e a minha linha média de trabalho. Aqui tem uma parte de medidas que eu vou usar e eu vou explicar para vocês já já. Aqui eu tenho que colocar essas duas linhas, né, no que seria a distal de um central até a distal do outro central. E reparem que eu tenho aqui dois alvos, né, dois targets. Eu medi na boca do paciente com um paquímetro digital, medi de distal a distal dos centrais, exatamente onde eu estou colocando os dois targets, e deu 17 milímetros. Eu medi na boca, deu 17. Então, aqui no aplicativo, eu estou colocando, olha, na boca, daqui até aqui, foi 17 milímetros. Dessa forma, gente, a gente está calibrando a régua digital. E depois eu vou conseguir fazer medidas do meu planejamento dentro do aplicativo, tá bom? Não é obrigatório, mas é interessante que se faça, tá? Então, vamos adiante. Ó. Vamos adiante. E aqui na próxima tela, a gente já tem aqui o que a gente chama de Smile Frame, que é isso aqui, ó. E a gente consegue fazer algumas regulagens aqui de comprimento dos dentes, proporção, altura, largura do incisivo central, proporção interdentária, né? O ideal é que seja 80% altura, largura do incisivo central. Isso são todas as informações que eu estou passando aqui de maneira muito rápida, pessoal. A gente tem nos cursos da SD, né? Então, é difícil realmente eu explicar todo o conhecimento aqui numa live de 1 hora, meia hora, que a gente vai falar um pouco sobre o aplicativo. Ok?
O que eu posso dizer é o seguinte, a gente tem que definir o que seria a nossa nova curva incisal, e esse paciente, quando a gente avaliou o vídeo dele, aqui o vídeo dele não está aqui, mas quando a gente avaliou o vídeo dele, o paciente falando, um outro dado importante também, a gente viu que ele não mostrava muito os incisivos ao falar. Aqui ele está sorrindo, ele mostra. Mas se o paciente ficar em lábio e repouso, às vezes ele não mostra os incisivos. E essa é a nossa grande referência, né, para a gente saber se a gente deve alongar, manter ou encurtar, né, o comprimento desses dentes. Ok? Então, nesse caso desse paciente, a gente chegou à conclusão que o ideal seria alongar um pouquinho. Então, reparem que essa curva incisal ela está ligeiramente afastada dos dentes anteriores. Tocando um pouquinho nos caninos, significa que, nesse caso, com os caninos a gente não deve aumentar muito. Né? Que, na verdade, o que a gente percebe aqui é que os 4 anteriores eles são curtos com relação ao de canino para trás. Né? De canino para trás. Outra coisa que a gente vê aqui também é a curva da gengiva, mais importante quando o paciente tem um sorriso gengival, realmente. Né? Não seja importante, é muito importante. E a gente tem também a proporção altura-largura do incisivo central, que você pode alargar ou deixar um pouco mais retangular o formato dos incisivos. Certo? Beleza. Na minha opinião, essa primeira etapa, que a gente chama de smile frame, ela está bem posicionada aí, e seria esse o meu planejamento de smile frame. Agora a gente vai para a próxima etapa, que é o Smile Donator, né? Escolher a biblioteca que vai gerar essa simulação digital, no primeiro momento, e que depois também vai ser seguida para gerar o enceramento digital e fazer o mockup. O seu enceramento vai seguir a forma dessa biblioteca, e se o paciente aprovar e você também, na hora do mockup, essa mesma biblioteca vai se transformar na cerâmica final, caso seja um paciente com indicação restauradora, ok? Caso seja um paciente com indicação restauradora, tá certo? Bom, nesse caso dele aqui, vamos escolher aqui, a gente tem algumas bibliotecas, todas essas bibliotecas, contornos que vocês estão vendo aí na tela, são bibliotecas de doadores reais, são pacientes, né? São pessoas com dentes completamente naturais que doaram essa morfologia. Portanto, gente, a gente não usa morfologia feita por nenhum humano. Né? Todas essas formas de dentes que vocês estão vendo aqui são dentes naturais, de fato, o que torna o processo todo um pouco mais natural. Tá bom? Então, além dessa biblioteca que vocês estão vendo aqui, a gente tem também outras bibliotecas de dentes naturais, bibliotecas que o próprio DSD adicionou. Por exemplo, você tem a biblioteca da Jaqueline Schneider. A Jaqueline é uma parceira do DSD também. E ela doou, né, gentilmente, a forma dos dentes dela. Então, se eu clicar aqui, olha, reparem que no Smile Frame sobre a face do paciente, já está aparecendo aqui o contorno dos dentes no formato do dente da Jaqueline. Né? Se eu escolher, por exemplo, aqui os dentes do Ricardo Brito, que é esse dentista, nosso amigo também, né, que tem uns dentes muito bonitos, um dente bastante utilizado, a gente já tem lá na tela, o que vocês estão vendo, é um projeto no formato dos dentes do Ricardo Brito. Nessa etapa aqui, pessoal, é que é importante e interessante, em alguns casos, a participação do próprio paciente. O paciente fala, eu gosto de um dente um pouco mais quadrado, eu gosto de um dente um pouco mais arredondado. Né? Nesse caso dele aqui, eu vou escolher o F07. Então, essa é uma forma que eu acho que encaixa bem no formato dos dentes atuais dele, e é uma forma que a gente, inclusive, esse caso a gente já reabilitou, né? Esse caso foi todo feito dentro de um curso,
E foi a forma que a gente usou para gerar as restaurações finais. Ok? Bom, eu posso depois aqui fazer pequenos ajustes nessa posição, né, individuais para cada dente. Eu vou fazer pequenos ajustes aqui para que essa simulação fique muito bonita. Para que essa simulação fique muito bonita. Então, reparem que o canino que eu estou mexendo agora, que é o 23, ele ultrapassa um pouquinho o pontilhado, a linha pontilhada, que é a proporção, que é a curva de proporção ideal estaria mandando ele se enquadrar ali dentro, né? A gente vai ultrapassar. Eu posso ultrapassar para não gerar ou gerar uma simulação que não proponha uma ortodontia ou que não proponha um desgaste acentuado, caso vá desgastar para fazer laminados, né? Ou eu posso deixar ele dentro exatamente do pontilhado. Eu acho que é assim que eu vou deixar para vocês verem depois. Eu posso deixar assim, e aí eu falo para ele, olha, ficou legal para caramba a tua simulação, é isso que a gente deve fazer em você. Só que para isso você vai precisar fazer uma ligeira ortodontia e enquadrar um pouquinho mais alguns dentes. Então, vamos lá. Uma vez que eu ajustei os shapes, né, a forma dos dentes dentro do Smile Frame, eu posso botar uma cor aqui para ter uma visão melhor. Ok? E a gente vai adiante. Nessa etapa aqui é uma etapa fundamental, porque a gente tem que fazer aqui o recorte do lábio. Tá? O recorte do lábio. E eu tenho que fazer isso para que a simulação do sorriso que vai vir na próxima etapa fique por baixo do lábio superior do paciente. Ok? Beleza. Etapa seguinte. Olha, reparem agora que aqueles contornos que eu tinha escolhido, F07, aquele modelo de dente, está embaixo do lábio superior. Né? Por isso é importante aquele recorte do lábio. E aqui agora eu vou escolher uma cor base para ele, uma cor, uma textura aqui. Vamos aqui nessa cor número 5, e eu consigo, na próxima etapa aqui, ajustar essa cor. Vamos lá, não se assustem. É lógico que está muito amarelo, né? É lógico que está ruim. Mas a gente consegue aqui, com pequenos ajustes, dar uma melhorada nisso aí. E é o que eu estou fazendo nesse exato momento, tentando deixar o mais natural possível. O mais natural possível. O mais parecido com um dente inferior possível. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer aqui é individualizar aqui os posteriores e deixá-los um pouco mais escurecidos também, né? Dar um degradê de trás para frente, porque, na verdade, quando você fotografa, a luz não bate lá atrás igual bate nos dentes da frente. Não é isso? Então, naturalmente, para dar mais naturalidade, os dentes de trás ficam um pouco mais escuros. Eu estou achando bem legal assim. Mas reparem que aquele canino que eu teria que fazer uma ortodontia, ele está aparecendo ali um pouquinho por baixo do canino que está simulando, que está fazendo a simulação. Né? Do mesmo jeito aqui, essa papila, também a simulação está deixando transparecer ali um pouco do dente do paciente que está por baixo. A mesma coisa aqui, ó, entre canino e premolar, na área de papila, também. Né? Então, o que a gente faz aqui? Ó? Eu venho nessa ferramenta chamada ferramenta de carimbo, ou Stamp Tool. Eu consigo copiar essa região aqui e depois eu consigo apagar o dente do paciente que está por baixo. Então, eu estou simulando uma
redução. Do mesmo jeito, gente, eu vou copiar essa papila que está aqui, ó. Tá vendo essa bolinha que está aqui? Olha a bolinha. Eu estou selecionando essa papila e eu vou colar aqui depois e vou apagar aquela parte que estava aparecendo. Deixa eu copiar um pouquinho daqui e vou colar aqui também. Do mesmo jeito, eu vou fazer aqui. Vou copiar daqui e vou colar aqui e eu estou simulando aí uma correção dessa papila. Ok? E aí vamos ver, então, como é que isso aqui fica. Pessoal, essa etapa aqui, essa etapa é o que ganha o teu paciente. Tá? Quando o paciente, claro, tem outras coisas envolvidas, né? Mas quando o paciente vê essa simulação, ele fica simplesmente encantado com isso. Nesse momento, eu costumo dar a minha canetinha, você pode fazer com o dedo também, tá bom? Não precisa ter a Apple Pen. Eu costumo dar a minha canetinha e o meu iPad para o paciente, o próprio paciente vai conseguindo perceber a mudança que você está propondo. Principalmente nesse caso, um alongamento dos incisivos, né? Dos incisivos, e também esse canino 23 dele, que é muito volumoso, a gente está chegando um pouquinho para dentro e ganhando um pouquinho de volume na região posterior. Vejam, lado a lado aí, o antes e depois. Né? O antes e depois. Isso aqui é, pessoal, bastante poderoso, de fato. Bastante poderoso. Ok? Isso a gente faz em 5 minutos, na frente do nosso paciente. Tá? Em 5 minutos, na primeira consulta. Ok? É mais fácil falar mostrando isso para o teu paciente ou não? É mais fácil você impressionar ele mostrando isso ou não? É mais fácil você se comunicar com a sua equipe multidisciplinar, com um periodontista, um ortodontista, né? Mostrando o que você planeja para o caso ou não? É mais fácil você se comunicar com o seu laboratório de prótese, mostrando o que você pretende para o caso ou não? Né? É muito mais fácil planejar dessa forma. Numa próxima etapa aqui, e aí sim, ó, a gente consegue, por isso eu medi na boca do paciente, a gente consegue, com a régua calibrada, por exemplo, vir aqui e falar, a gente vai aumentar esse dente em 1,5 milímetros. Certo? A gente vai aumentar o incisivo lateral em 1,3 milímetros. Eu posso fazer aqui qualquer medida. Eu posso vir aqui, por exemplo, e falar para o meu ortodontista que aquele canino ali vai precisar palatinizar ou entrar um pouco mais para dentro do arco, algo em torno de 1 milímetro. Ok? Então, dessa forma, eu me comunico com a minha equipe multidisciplinar. Tá? É claro, pessoal, que isso aqui é um esboço de um planejamento. Né? Depois, uma vez que você faz o 2D, que é isso aqui que a gente está fazendo, você já impressionou o teu paciente, você já começou a se comunicar com a tua equipe multidisciplinar, uma vez que você faz isso aqui, isso aí deve gerar um enceramento digital, ok? Ou até um enceramento manual, se você prefere ir pela via analógica, não tem problema nenhum. Mas as ferramentas digitais, elas são muito mais precisas e você consegue fazer simulações
de ortodontia, algumas simulações bastante mais precisas dentro do universo digital através do enceramento digital. Mas esse planejamento gera um enceramento digital que você pode imprimir, transformar aquilo no mockup, né? Fazer um mockup em boca, botando esse projeto como se fosse um test drive na boca do paciente, e depois transformar isso no resultado final. Né? Você pode usar o DSD, muita gente me pergunta se você pode usar para fazer prótese total. Cara, é perfeito para fazer prótese total. Porque quando a gente vai fazer uma dentadura, gente, quando a gente vai fazer prótese total, quando o paciente é edentado total, a gente não tem os dentes mais do paciente como referência, a gente usa o que como referência? Qual é o ponto de partida para a prótese total? A face. Né? É a face do paciente que nos dá, quando a gente faz rolete de cera, a gente marca o rolete de cera observando a face do paciente. Então, a gente consegue fazer uma fotografia com rolete de cera, o paciente sorrindo com o rolete, e você planejar fazer isso que eu fiz sobre o dente, só que sobre o rolete de cera, e gerar uma prótese total guiada, de fato, pela face e pelo DSD do paciente. Tá bom? Eu posso aqui também, ó, fazer alguns desenhos e algumas sinalizações para a minha equipe. Atenção, ortodontista, dá uma observada melhor aqui. Né? Sério, vai ter que mexer alguma coisa aqui. Eu posso criar isso. E isso depois vira um relatório, né? Isso vira um relatório que a gente pode compartilhar com a nossa equipe multidisciplinar ou o nosso laboratório, né? Além de você poder compartilhar também com o paciente. Quer ver uma coisa aqui, ó? Eu posso vir aqui nessa fase de antes e depois e share aqui embaixo, compartilhar direto para o e-mail do paciente. O que eu costumo fazer normalmente, pessoal? Eu venho aqui no meu iPad, eu gravo, só que aqui não vai ser possível porque eu tô com a tela compartilhada, né? Então não vou conseguir. Mas eu gravo a tela do meu iPad fazendo isso aqui. Isso vira um vídeo e eu compartilho na hora pelo WhatsApp com o meu paciente. Sabe o que ele faz? Ele manda aquilo para o grupo da família, para o grupo dos amigos. Olha que legal que o meu dentista fez. Né? Vocês imaginem o potencial que isso tem em termos de retorno para você.